E aí, sorte ou azar? O Fluminense deu azar de, numa falha individual, tomar o segundo gol do Ceará? Ou deu sorte de, no último lance praticamente da partida, ter conseguido chegar ao empate num gol de Danilo Barcelos? Seja bem-vindo aqui à Análise Pocket. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. O Fluminense começou a rodada em quinto, termina a rodada em sexto, né, efetivamente, não tem como mesmo. O Palmeiras tem jogo atrasado, ainda poderia passar, mas de qualquer forma não passa nessa rodada. O Fluminense perde uma posição, mas ainda se mantém no G6. Análise de Fluminense 2, Ceará 2, jogo disputado no Maracanã, nessa 17ª rodada. Vamos lá. Escalação, mais uma vez, pouco importa. Isso por quê? Porque o Odair Hellmann, com 2 minutos, precisou mudar mais uma vez, e de novo, por uma lesão muscular. Dessa vez, Iago Felipe sentiu a coxa e precisou ser substituído. O Odair escolheu naquele momento o André. Bem, com isso, o Fluminense muda e muda muito. Não é como na última partida, em que você tirar Fernando Pacheco, colocar Caio Paulista, você tem um pouquinho ali de diferença. Pacheco é um jogador mais rápido, Caio é um jogador mais forte, mas dentro do sentido é a mesma coisa. Não, Iago fazia uma função que basicamente não tem reserva no Fluminense. Ou alguém que faça como ele faz. Tanto que quando ele entrou numa fase ruim, foi deslocado para outra posição, o Fluminense sentiu falta disso e não conseguiu render tão bem, ali perto da final do Carioca. Mas bem, antes até dessa lesão, o Fluminense teve uma chance, né, com o Fred chutando de fora da área, mas uma chance isolada. E eu até escrevi assim, vai mudar a configuração, né? O André não entra fazendo a função de Iago, né? Então, aparentemente não mudou a configuração. André não é o cara que faz a função de Iago, mas passou a fazer, e o Fluminense sentiu falta disso, porque ele não conseguia agredir tão bem na frente, não tinha a mesma intensidade, não que a intensidade de André seja baixa, mas a intensidade de Iago é muito alta, né? Talvez uma das melhores características dele. E o Fluminense começou a sentir falta de ter uma presença ofensiva maior, já que André é muito mais 5 na base, né? Ele foi sempre muito mais o 5 do que o 8. No quesito de volante. E colocá-lo ali achei um erro, já que o Fluminense tinha Hudson, tinha Dodi e tinha André em campo, num jogo em que ele precisaria propor futebol. Porém, qual que é o negócio? O Ceará veio e não fazia uma marcação tão alta no Fluminense. O Fluminense tinha liberdade para poder sair lá atrás. E enquanto teve essa liberdade, usufruiu muito bem dela. Aos 8 minutos, Fluminense invertendo bola de um lado para o outro, saindo com tranquilidade, tranquilidade, mas sem lentidão. Teve uma chance, Julião cruzando rasteiro, Nenê deixou passar, Fred não entendeu muito bem e furou, né? Deu uma furada. Aos 12 minutos, uma jogada, eu descrevi o seguinte, André acertando um passe dificílimo para fazer 1-2 com o Nenê, Nenê soltando a bola rápido, dando em Danilo Barcelos, que fez o cruzamento. Não sei se foi na cagada, porque eu não sei se ele estava mirando o Luiz Henrique, eu achei que tinha sido em Fred, mas de qualquer forma foi perfeito para Luiz Henrique chegar cabeceando e dando a cabeçada perfeita. Aí você vai falar, não, mas a cabeçada perfeita é pra baixo. Não, a cabeçada perfeita é que não tem chance pro goleiro. E ele cabeceou no ângulo sem nenhuma chance pro Fernando Praz, abriu o placar, primeiro gol dele como profissional. Fluminense fazia 15 minutos muito bons. A liberdade que o Ceará deu, o Fluminense usufruiu e mandando muito bem. Eu escrevi, o Fluminense joga melhor e mais uma vez surpreende o adversário marcando ofensivamente, marcando pressão, muito intenso e com perde e pressiona instantâneo. Só que a gente sabe que o problema do Fluminense, na maioria das vezes, não é defensivo, é ofensivo. Aos 20 minutos, o Fluminense começa a mostrar como seria o jogo inteiro, basicamente, dali pra frente. Um erro de passe de Nenê no meio de campo, contra-ataque do Ceará, Léo Chu, ponta do Ceará, ganha de Julião num contra um e chuta rasteiro pro meio e Nino salva. Aos 28... aliás, aos 31, outra perda de posse de Nenê na frente da área, a bola vai para Léo Chu na esquerda, mas ele cruza e o jogador do Ceará já estava impedido quando cabeceou. Ou seja, o Fluminense tem a bola e normalmente o que poderia fazer para criar jogadas, desperdiça a bola na entrada da área. E por que passa a desperdiçar a bola na entrada da área? É só culpa de Nenê, que perdeu 2 bolas, até tem um outro lance que dá origem ao gol de empate do Ceará, que é aos 41, com Luiz Henrique perdendo uma bola na saída de jogo, escanteio para o Ceará, 6 jogadores do Fluminense dentro da pequena área, escanteio batido, Muriel não sai, e eu aprendi na base que
A bola na pequena área do goleiro. Eu era um goleiro muito ruim de saída de bola no alto. Eu não gostava disso, me garantia nas traves. E eu aprendi e ouvi muitas vezes: a bola na pequena área é sua, a bola na pequena área é sua, a bola na pequena área é sua. Muriel dividiu com o Hudson, tinha 6 jogadores do Fluminense dentro da pequena área. A dividida de Muriel com o Hudson ocasiona o gol de empate do Ceará. Mas voltando ao ponto que faz o Fluminense começar a passar sufoco, eu citei 3, mas teve uma outra de Nenê pouco antes dessa de Luiz Henrique e teve acho que mais uma de André, se eu não me engano também. Tudo com bola perdida na frente da área. Porque o Ceará abriu mais a marcação, vindo buscar mais a marcação lá na frente, e isso fez com que o Fluminense tivesse dificuldade para sair com a bola. O Fluminense é um time que a gente repete várias vezes, que não consegue criar jogadas com a bola no chão, tem dificuldades com isso. E quando vai para os seus laterais, depende de dias inspirados, como um cruzamento de Danilo Barcelos, que a gente não está tão acostumado a se ver. Mas teve e gol. E do outro lado, o Julião numa partida ruim. Péssima, diria eu, por sinal. Então, o Fluminense ficava sem criatividade. É um time que tem dificuldade de criar jogadas. Tá lá em cima, tem todos os méritos, e esse é um dos defeitos, a dificuldade de criar jogadas. Começa a perder bola quando é apertado na marcação e sai o gol de empate nessa solução. O Ceará já não deixa o Fluminense tão à vontade para sair com a bola. Flu tenta solucionar isso com o Nenê mais recuado, vindo buscar a bola, mas sente falta de ter um criador. Isso eu coloquei pouco antes do gol do Ceará. Aos 47 ainda no primeiro tempo, outra chance do Ceará, Léo Chu ajeita, e Vina bate rasteiro, Muriel fez boa defesa. Aí, no intervalo, a minha análise era o seguinte, de que, enquanto o Fluminense teve campo, jogou. O Ceará deu campo pro Fluminense. Essa análise do jogo parte muito mais da postura do Ceará do que a do Fluminense. Pra mim, na minha cabeça, não é que o Fluminense recuou. O Ceará antecipou a marcação, o Fluminense não saía lá de trás. Não conseguia sair. O Fluminense tem dificuldade para sair de marcação-pressão. A não ser que seja uma marcação-pressão quando o Fluminense tem velocistas. Só que qual era o problema? Ele perde Iago e bota André. Não, já tirou mais um velocista do time. Vem o segundo tempo, ou seja, velocistas, considerando que a gente estava com o Fred, velocista mesmo, se a gente apelar, a gente diz que tem Luiz Henrique e Nenê, mas de fato só tinha Luiz Henrique em campo. Como que o Fluminense vai conseguir sair se ele não tem criação e não tem velocidade? Odair Hellmann optou por colocar a velocidade no segundo tempo. Ele tinha 2 caminhos para ir, ele tira Hudson e coloca, já que perdeu o Iago, né? Ele opta pela velocidade, tira o Hudson e coloca Caio Paulista, tentando ter mais uma vez uma trinca de atacantes, Fred e ter 2 pontas para poder ter essa velocidade pelas pontas. Não adianta tanto na minha cabeça, né? Porque assim, ao 1 minuto o André perdeu uma bola no meio, foi essa de André que eu citei. Com 1 minuto do segundo tempo, um contra-ataque, chute perigoso do Léo Chu, do Ceará. Mas a opção por velocidade sem que se tenha uma transição rápida, ou seja, você bota jogadores velozes, mas a bola não chega para eles em velocidade, só chega para eles com a bola no pé. Não adianta tanto. O Fluminense não tinha um centralizador de jogadas no meio que distribuísse essa bola com velocidade. E além de que, é o que eu falei aqui várias vezes, a função que o Hudson estava fazendo dentro desse esquema é muito importante. Ele não estava sendo um jogador extremamente importante, mas a função é. E ao mexer no time, o Odair tira o jogador que fazia essa função. O que dava o combate e atrapalhava a saída de bola do Ceará, mas estava na defesa marcando também. O Fluminense fica com um buraco no meio de campo, perde na armação de jogo. Aos 13 minutos, Gigão trava uma bola, Julião perde mais uma e Nino trava o chute do Ceará, ou seja, pressão do Ceará, isso com 13 minutos. E o Ceará continuava jogando melhor, mas também não era um time que dominava, porque vamos lembrar, é o Ceará. O Ceará tem um nível parecido com o do Bahia, ou até um pouquinho melhor do que a gente pegou na semana passada. É diferente do Santos, que a gente pega na semana que vem, tem qualidade, muita qualidade ofensiva. O Ceará dominava o jogo, nesse momento, meio do segundo tempo, e que se tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica, já teria virado o jogo. Isso com 20 do segundo tempo, isso era inegável. O Ceará tinha oportunidade, mas pecava num passe, perdia uma finalização, ia finalizar travado, e isso garantia ainda ao Fluminense o empate momentâneo. O Odair Hellmann mexe, e aí a impressão que deu é que foi criando a famosa colcha de retalhos. Para quem não sabe o que é isso, imagina uma colcha de cama, que você sobrou uma camisa sua, você corta a camisa e costura com uma outra camisa que sobrou, com outro short, etc., até formar uma colcha. E isso vai ficar ridículo, porque tem um pedaço de um, pedaço de outro. Um time que começou para jogar de um jeito, alterou com a saída de Iago para a entrada de André por lesão, para jogar de outro. No início do segundo tempo, intensificou esse jeito, esse outro jeito, e aí, aos 20, já mudou para tentar jogar de outro jeito. Virou uma colcha de retalhos e o time acaba se perdendo. Mas mesmo se perdendo, essa tentativa de Odair Hellmann de colocar
2 criadores no lugar de 2 finalizadores, até dá jeito pro Fluminense pelo menos parar de tomar pressão do Ceará. Entram Marcos Paulo e Ganso, saem Luiz Henrique e Nenê, ambos também já cansados. Ou seja, entram 2 que criam mais jogadas para saírem 2 que finalizam mais as jogadas. Fica meio que uma espécie de 4-2-2-2 ou um 4-4-2, né, com 2 linhas de 4. Né? Me passou essa impressão com o Caio Paulista um pouco mais adiantado ao lado de Fred. Só que o Fluminense praticamente não tem mais chances, né? Vamos lembrar. O Fluminense abdica de ter muitas chances, porque tem dificuldade na criação e é uma coxa de retalhos no ataque. Mas lá atrás também não sofre mais tanto. Até teve uma bola logo depois da entrada da mexida. Muriel fez outra defesa e outro erro de Julião. Aos 27, o Fluminense começa a fazer trocas de passe na frente, faz trocas de passe e tabelas que a gente não estava acostumado a ver no primeiro tempo. Uma que Julião perde pela direita, Julião, todo mundo ali tocando bonito. Julião entrou na roda, errou um passe ridículo e deu contra-ataque, acho que é o momento que ele toma amarelo. E aos 27, especificamente, outra jogada agora pela esquerda, outra boa troca de passe, o Fluminense ganhou o escanteio que na cobrança de Digão cabeceou para fora. Ou seja, o famoso gol cagado podia até aparecer, porque o Fluminense estava começando a conseguir achar espaços na defesa do Ceará, trocando bola e acima de tudo, sem sofrer tanto lá atrás. Mas aí vem o erro individual. Sabe quando eu falo aqui várias vezes que o Fluminense, por exemplo, contra o Bahia, no momento em que já estava não merecendo mais tanto gol, vem o gol num erro individual do adversário? Dessa vez foi um erro individual nosso. O Ceará dominou o jogo por 45 minutos, né, de 20 do primeiro tempo até 20 do segundo tempo, 25, 30, 34 do segundo tempo. E aí quando o Ceará já começava a perder força, não conseguia mais chegar tanto ao ataque do Fluminense, fazer aquela pressão que o Ceará fazia lá na frente. Primeiro que o Ceará deu uma cansada. E segundo, que ele já não conseguia, porque o Fluminense conseguia sair lá de trás, é recompensado no momento em que o Ceará começa a cair. Um erro bizonho de Digão, um erro de domínio, enfim, erro individual. Vina rouba a bola, Vinícius, né? Vinícius Vina rouba a bola, dribla Muriel e vira o jogo pro Ceará. Nesse momento, me bateu logo a lembrança dos jogos do ano passado, o jogo contra São Paulo, no Maracanã, no ano passado. Odair mexe mais uma vez mal pra mim. A gente foi por caminhos tortuosos alcançar esse empate. Ele tira André e coloca Felipe Cardoso. A saída de André, beleza, tinha que tirar mais um volante de fato para ir mais para frente. A entrada de Felipe Cardoso para mim não se justifica tanto, até pelo único toque dele na bola, que é um passe de Ganso para ele que, pedaço de pau, voltou. A bola bate nele e volta pro jogador do Ceará. Talvez fosse mais efetivo o Luca, nesse momento, entrar com um jogador que tivesse uma finalização melhor. Enfim, não dá nem pra dizer que a entrada de Felipe Cardoso funcionou e olha como o Odair acertou, porque ele não participou de nada. Só participou desse lance de perder a bola. E o Fluminense mais a prova de que o Odair queria ir pro meu boi, né? Ele bota 2 centroavantes grandões e vai jogar bola na área. Aos 44, o Ceará teve a chance de matar o jogo. E lembra que eu falei lá de questão técnica? Perde a bola, perde um gol dentro da pequena área, travado. Acho que foi Julião que travou e Nino cortou de cabeça. No contra-ataque do Fluminense, uma jogada criada, botei aqui, olha o Flu criando, que lembra muito a jogada do primeiro gol, por sinal, só que dessa vez, ao invés de Danilo Barcelos, André, Nenê e Luiz Henrique, o que a gente viu foi Caio Paulista cruzando, depois de uma tabela entre Marcos Paulo e Ganso, e aí ao invés de Luiz Henrique cabecear direto, foi Fred, muito inteligente, porque qualquer centroavante ali tentaria cabecear aquela bola pro gol. Fred ajeita e Danilo Barcelos escora no canto, empata o jogo e dá um ponto pro Fluminense. Esse gol, eu falei lá no início, né? Sorte ou azar, tá aí no título. Você pode definir se foi sorte ou se foi azar. O fato é, esse empate, se a gente for considerar o jogo contra o Atlético Mineiro, ele é ruim. Por quê? Porque era mais vantagem ter perdido lá e ganhado aqui. 3 pontos ao invés de 2. Porém, o dano de uma derrota pro Ceará, com a atuação que o time teve, seria muito maior do que o dano do empate, que tem que ser grande e tem que ser cobrado, porque o Fluminense é um time que não cria e vai enfrentar agora uma sequência onde vai precisar criar. Porque contra o Santos o jogo é mais aberto, contra o Fortaleza o jogo é mais aberto, contra o Grêmio talvez o jogo seja mais aberto, já está bem mais pra frente. Ou seja, se o jogo é aberto, ele vai ser atacado e aí não vem o gol cagado, vai vir gol da onde? Isso tem que ser pressionado também no Fluminense. Porém, é sempre bom destacar, ponto. Tem que valorizar cada ponto. E aí, foi sorte ou foi azar? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!